Agora, destaque internacional em meio às comemorações pelos 80 anos do Dia D, meu caro Marcelo Favalli. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, aproveitou o momento para fazer mais pressão de apoio em relação à guerra contra a Rússia. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Mais do que isso, deu uma sorte o Zelensky, já estava na agenda ali, que ele iria encontrar grandes líderes. Entre eles, claro, Joe Biden. Os Estados Unidos foram fundamentais para a vitória na Segunda Guerra, o desembarque das tropas há 80 anos na Normandia. E o Joe Biden, mesmo americano, estava dando uma de brasileiro, porque o brasileiro é internacionalmente famoso por aquela conversa, né? Ô, Tiago, passa lá em casa um dia. Ah, um dia eu vou. Quando? E nunca se acerta, né? Ah, um dia a gente se vê por aí. O Zelensky estava atrás do Joe Biden para isso. Vamos ter uma reunião. O Joe Biden só respondia, claro, passa lá um dia na Casa Branca, mas eles nunca conseguiram marcar por causa do Joe Biden. E aí, quando eles tiveram a oportunidade de se encontrar na festa da França, tá aqui os dois juntos, aí sentados num cantinho ali do Palácio Elyseu, que é o palácio presidencial do governo francês, o Joe Biden teve que assumir algumas responsabilidades. Entre elas, o seguinte, já começou dizendo, ó, os Estados Unidos estarão sempre com você. Jamais, vocês, ucranianos, jamais se curvaram, obviamente. Está falando sobre Vladimir Putin. Olha, desculpas pela nossa demora aqui nas negociações, não depende de mim, presidente dos Estados Unidos, a liberação de 61 bilhões de dólares a mais de todo aquele dinheiro que os Estados Unidos já deram para a Ucrânia. Houve uma liberação de mais 61 bilhões, mas o Joe Biden explicou algo que o Zelensky já sabia, que dependia do Congresso. Mas, Zelensky, fica tranquilo, eu, Joe Biden, já estou assinando um cheque, um adiantamento desses 61 bilhões, já vai entrar aí na sua conta quase que um Pix automático, 225 milhões de dólares. Nada eu não estou falando... Né? Nada mal, né? Claro. Olha, mudaria a nossa vida, de todo mundo que está nos ouvindo do outro lado da linha. Mas para uma guerra, isso aí não é pouco, quase nada. Eu estou brincando aqui numa transferência de dinheiro. Essas doações, elas são em equipamentos, que eu já vou explicar. E aqui tem o Zelensky respondendo, ó, a Europa não é um continente de paz e Putin é um inimigo comum, chamando a atenção para os riscos que essa invasão da Rússia à Ucrânia, que já dura mais de 2 anos, pode contaminar o resto da Europa. Quando o Biden fala, olha, nós temos equipamentos para mandar para vocês, vamos dar uma olhada no que é isso. Vamos lá, é o seguinte, ó, os Estados Unidos vão mandar mísseis de defesa antiaérea dentro desse pacote aí imediato de 225 milhões de dólares, granadas, cartuchos, ou seja, munição de artilharia e principalmente munição para esse HIMARS, que é esse veículo aqui, grandalhão, que dispara mísseis contra invasores aéreos. É um equipamento muito importante para a defesa, obviamente. E como eles estavam na França, o presidente Emmanuel Macron também ali assinou um cheque dizendo, olha, também tem uma contribuição francesa para essa etapa da guerra, da defesa ucraniana aos russos. Treinamento de pilotos, fora isso, a França está cedendo caças Mirage 2000, que são muito eficientes aí nesse avanço das tropas, aí o caça Mirage 2000, treinamento de pilotos, porque não adianta você ter o equipamento se os pilotos ucranianos não souberem pilotá-lo, e aqui pega muito, e vocês vão entender a resposta do Kremlin, treinamento de 4.500 soldados na Ucrânia. Aí, o que o Kremlin, que é a sede do governo russo, respondeu? França, então significa que você está disposta a entrar na guerra? Por quê? Porque a partir do momento que o governo francês diz que tropas vão entrar em território ucraniano para treinar os ucranianos, dá uma margem de leitura do outro lado do conflito, que é a Rússia dizendo, tem mais países se engajando nessa guerra. Ou seja, aquilo que talvez estivesse caminhando para o fim, para um cessar-fogo, para um acordo de paz, pode ser gasolina na fogueira quando mais países entram no conflito. Não é só abastecer outro país, é estar no território para participar. Aqui existe uma expressão militar cunhada pelos americanos que é boots on the ground,
são as botas no chão. Sim. Significa a presença de soldados estrangeiros num território envolvido num conflito. Não é a primeira vez que isso acontece neste conflito especificamente, mas o Kremlin, de novo, que representa o governo russo, Vladimir Putin, já deixou muito claro que ele não está olhando com bons olhos esta interferência francesa numa questão que eles achavam que era só entre Rússia e a própria Ucrânia. E saber o que vai acontecer, né? O que isso despertaria no presidente da Rússia, né? Esperemos pelo pior, mas torcemos pelo melhor. E esperemos pelo melhor, porque no fim de semana tem o Jovem Pan Internacional que nós vamos assistir. O que teremos? Convido todo mundo ao programa que é emendado ao jornal Jovem Pan no final de semana, que a gente vai falar muito sobre os 80 anos da invasão ou do desembarque das tropas na Normandia. Vamos revisitar a história, ouvimos sobreviventes, veteranos, pessoas que estiveram na data e uma análise aqui do nosso sempre presente comandante Robson Farinazzo, da Marinha Brasileira, explicando que foi aquele palco de guerra, um divisor de águas, não só na Segunda Guerra Mundial, o começo do fim do conflito, mas também um marco da história do século XX. Perfeito. Estaremos te acompanhando, Favalli. Bom fim de semana para você. Para todo mundo. Tá? Valeu.